Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e hoje está muito interessante aqui. A gente está falando muito sobre a educação dos filhos e as diferentes fases. Eu queria agradecer duas pessoas aqui que nos mandaram a mensagem que vão ganhar o pôster, né? A Ivone Maria Evaldi e a Elvira de Fátima Durigueto. As duas estão parabenizando pelo programa e eu queria agradecer vocês que são sócios já, né? Vocês duas já são sócias e é muito importante, né? A gente contar com a colaboração dos sócios, porque são os sócios que mantêm essa empresa aqui, né? Então estamos aqui e a gente está nós vamos passar aqui para vocês uma conversa que nós tivemos com algumas pessoas, que foi a nossa repórter, né, Amanda Mandini, e ela quer saber das dificuldades, né, que essas pessoas enfrentam na educação dos filhos, em cada etapa da vida das crianças. O desenvolvimento de cada ser humano, físico e psicológico, começa a partir da fecundação. Para cada nova fase do crescimento, também existe uma nova maneira de lidar com essa situação. Por isso estamos aqui nas ruas, para entender como é esse relacionamento entre pais e filhos. Hoje está difícil. Não é como eu fui criado, era outro tempo, mas agora precisa rezar muito. E essa fase agora, que o senhor já falou, agora eu já sou avô, os filhos já casou, como que foi lidar também com a saída dos filhos de casa? A gente sente porque viu nascer, viu crescer, depois sair fica difícil, mas é a vida. É diferente, porque a outra já é uma mocinha e essa aqui ainda é criança, é um pouco diferente, mas é legal. Dá muito trabalho, é um desafio? É um desafio. São idades diferentes, né? Eu tenho ela que tem 7 anos e tem uma que tem 13, vai fazer 14. Acho que a fase mais difícil é a adolescência. Porque quando tá assim, né, pequenininha é mais fácil, né? Agora, quando fica mais mocinha, aprende muita coisa na escola, né? E celulares, tudo isso daí envolve muito... É mais complicado da gente poder estar criando, né? E como que mantém esse diálogo mais próximo? Qual que é o desafio? Como fazer para tornar isso possível? Muita conversa, muita educação em casa, muita conversa, muito conselho. A minha filha mais velha teve que cuidar da minha filha mais nova, então foi essa fase, acho que para mim foi essa. Que era mais ou menos... Eu tinha que trabalhar e elas ficavam só, né? Aí ficava com outras pessoas para olhar, e é mais difícil, né? E como que você fez para contornar essa situação? O que você percebeu que elas tinham de diferente? Olha, eu sempre falei para elas, nós somos sozinhos, então vocês têm que aprender a caminhar direito na vida. Então, foi mais isso. Na adolescência. Por quê? Porque adolescente é mais difícil, né, de lidar. De ter essa comunicação. Ter comunicação. E o que você fez nesse período para tentar se aproximar? Tem que conversar bastante, tentar entender eles, né? Eu acho que foi na fase mais de fazer birra um pouquinho e que daí ela consegue testar a gente, ver até onde que ela pode fazer as coisas e para testar o nosso limite. Mas essa fase passa rápido também, então... E quando acontecia essa situação de birra, como que vocês lidavam com isso? Tinha que... O bom é ter a esposa para ajudar também, porque às vezes a gente vai lá, respira e ela assume um pouco ali e põe de volta na linha um pouco. Vai revezando. Revezando. Não é que teve um momento, né? Eu diria que são fases da vida. Então, em cada fase da vida, nós tivemos algumas dificuldades. Mas são dificuldades normais que a gente tem que enfrentar e ver a melhor maneira de cuidar, né? O senhor poderia destacar uma que marcou e qual foi a resposta, como que o senhor lidou com isso? Então, a dificuldade, acho que maior, foi na época da formação, né? Então, que eles não sabem o que seria melhor para eles. E a gente também falar para eles
indicar para eles o que é melhor é difícil, e seria bom que eles escolhessem. Então foi meio um pouco difícil nesta hora, né? Ou deixa eles escolher e escolhe uma coisa errada, ou a gente começa a incentivar e será que é bom ou se não é? Então aí foi uma fase meio complicada. Obrigado, Amanda Mondini, pela sua reportagem, muito interessante. E a gente viu que apareceu aí muito na reportagem, vários pais falando sobre a adolescência. E a gente tem realmente alguns desafios nessa fase da adolescência, né? Os principais desafios: evitar estigmas da adolescência, dar espaço sem se afastar, ouvir o que o filho tem a dizer, orientar sem oprimir. Então, Maria Tereza, a adolescência é uma fase nova mesmo, né? E deve ter muita turbulência, porque a gente viu vários pais falando nisso, né? Como é que a gente lida com essa entrada dos filhos na nova fase, nessa nova fase? Acho que a primeira coisa que nós temos que compreender, embora possa ser difícil, mas compreender que, neste momento, eles vão, de maneira geral, opor-se àquilo que estamos apresentando ou que já apresentamos. Porque é o estabelecimento de uma identidade num outro plano. Antes estávamos formando a identidade, né, das crianças, como vocês estavam colocando. E na adolescência é quase como se assim, para eu saber de mim, eu preciso opor-me a, né? Então, já sabendo disso, a gente vai conseguir ter mais escuta pela diferença que eles vão querer impor a nós, pais. Tá. Isso, né? Às vezes, a gente vê certos pais estigmatizando o filho e esse opor-se já fala que é rebelde, que é aborrecente. Isso aí é negativo, né? Tem um aspecto negativo nessa... Tem, porque, na verdade, é como se nós já estamos julgando, quando, na verdade, ele estar nos aborrecendo, ele estar se rebelando, é condição do viver. Então, realmente, como você colocou, precisamos cuidar muito desses nomes que vamos dando. Como você estava falando na outra etapa também, não, isso é ciúme e tal, e vamos dando nomes, né? E aí fica os carimbos, né? E o que é importante é que os pais estejam muito seguros, né? Porque senão vão ficar dois adolescentes brigando. Eu vejo muitos pais imaturos querendo criar os filhos adolescentes. Então, os pais, pai e mãe, né, são adolescentes brigando no mesmo nível. E nós não podemos estar no mesmo nível. Eles têm que entender que nós somos a autoridade da casa, né? Isso tem que ficar muito claro. E acolher esse adolescente, estar com ele, fazer programas que ele gosta, eu acho isso daí muito importante. E quando tiver um conflito, você sai com o adolescente do espaço. Vem aqui no meu quarto que eu quero falar com você. Sozinho, a sós, né? Não expõe o adolescente para as outras pessoas da casa, né? Então, está tendo um conflito, tira, né? Vai, conversa individualmente. Isso dá muito mais resultado do que se você ficar no meio da casa falando, não, você é um chato mesmo, você é aborrecente, não dá para conversar com você e entra nesse clima, não é verdade? Acho que é bem por aí, né, Maria Tereza? Isso. Que, no fundo, é a aceitação de que nós não temos como resolver isso já, nesse enfrentamento, então vamos ficar nós aqui. Tá. E vocês, Luciana e Érica, vocês ainda não têm, né? A mais velha de vocês está com 7 anos, mas como é que vocês entendem? Vocês passaram, foram adolescentes há pouco tempo, né? Como é que dá espaço sem se afastar do filho? Essa fase da adolescência, a gente precisa dar esse espaço para ele manifestar a sua identidade, mas ao mesmo tempo tá ali do lado e controlando e tudo, né? Como é que vocês estão se preparando para isso? Eu vejo que hoje, nem como assim a gente está se preparando, mas a consciência que a gente tem, que a adolescência é a fase que eles mais precisam dos pais. E muitas vezes, pela independência que eles criam, os pais acabam deixando. Então, deixa o filho horas no tablet, no celular, trancado no seu quarto, não programa nada para fazer com o filho aquilo que o filho gosta, né? Não promove uma conversa interessante com o filho. Então, isso é muito prejudicial para o convívio, né? O pai passar horas trabalhando, o que eu vou fazer com meu filho hoje ou no final de semana?
Então, acho que essa tensão é o que a gente quer dar, né? A gente sabe que é uma fase muito delicada. Com base, assim, até no que eu vivi, né? Mais do que o que eu estou me preparando aí, é o que a gente já vem fazendo, né? Tentando ganhar sempre a confiança do filho para que a gente seja como um amigo, né? Ou uma pessoa que ele pode confiar. Uma referência. Uma referência. E que ele venha compartilhar as dúvidas, né? Isso. Que ele venha compartilhar o que ele fez. Porque nem sempre ele vai saber o que é o mais certo, o que é errado. Acho que o adolescente ele vai muito no embalo, né, dos amigos. Eu, pelo menos, ia, né? Às vezes não sabia nem por que estava fazendo aquilo, mas os amigos estão indo, deve ser legal. E experimentar coisas novas e tudo mais, né? E então acho que é legal criar um ambiente familiar que tenha o diálogo e que ele se sinta à vontade para te contar. Senão vai fazer as coisas escondidos, né? Então a gente já vem preparando para isso, tornar o ambiente ali um ambiente de compartilhamento, né? De diálogo, de conversa, de confiança. É o que a gente tem feito. Tá? E nesse momento da adolescência, às vezes pode ser até favorável, por exemplo, hoje você vai sair com seu pai, hoje você vai com a sua mãe, sabe? Não é separando, não está separando o casal, mas está criando a condição de poder, às vezes, haver uma partilha maior. Né? Certo. Agora você falou desse momento da adolescente, né? Qual que é esse momento? Quando começa a adolescência? Existem sinais, que o filho passa para a gente e o que acontece para ele entrar nessa fase de oposição? Tem algum clique lá e fala, agora eu vou me opor ao meu pai e à minha mãe? Olha, não tem exatamente, né? Nós chamamos que assim, adolescência de maneira geral, a gente fala pré-adolescência e adolescência. Então, aos 12 anos já começaria a pré-adolescência e tal. E depois aos 14, 15 que entraria na adolescência, depois vem a juventude. Mas o quanto a criança aí já vai assimilando as diferenças dentro da sociedade, vai sendo capaz também de organizar o seu próprio pensar sobre a vida. E aí ele vai precisar ter espaço para poder discutir sobre isso. Porque antes estava mais falando assim, mas o papai da amiguinha, do amiguinho e tal, agora já não é isso, agora ele está formatando os próprios valores, né, a partir do que ele já viu no mundo. Então ele precisa de muita parceria mesmo. E é importante que passe por isso, né? Não tem como não passar por isso. Não tem como não passar. E, Maria Tereza, agora já é uma outra questão que surge. Nesse momento de oposição, que você falou que o filho se opõe ao pai. Eles estavam falando agora há pouco, no bloco anterior, que as crianças, naturalmente, nas questões de fé, começam a imitar o pai, a mãe, faz uma genuflexão, manda um beijo para Nossa Senhora. É muito comum a gente ver o adolescente também não querendo mais rezar, não querendo mais ir à igreja, será que perdeu a fé ou será que faz parte desse processo? Como que a gente lida nisso? Como é que a gente leva o filho adolescente para a igreja? Olha, acho que você está colocando uma coisa assim que preocupa também muito a própria igreja, né? Aos próprios formadores, né? Dentro da igreja, porque às vezes na juventude a igreja não está também fazendo algo que traga o diferente para eles. É uma preocupação nossa, como nós vamos trazê-los e mantê-los entre nós. Então, esse questionamento pode acontecer, mas vamos ver como é que nós estamos apresentando, porque aí já não vai ser mais daquela forma. Certo. Né? E a gente fala muito da transformação do adolescente. Os pais também passam por transformação nessa fase? Necessariamente, Porque nós estamos também já chegando nos 50 anos, num outro momento de vida, em que uma série de questões os pais também já passaram, sabe? Questões de trabalho, questões econômicas, financeiras. Certo. Então, os pais também estão mais... E o que você acha nesse momento, nessa fase da adolescência, do elogio? Não é muito importante? Muitas vezes eu me lembro que, vamos ver assim, não pode elogiar demais, senão acostuma mal. Não, elogiar, dizer, é fantástico, você foi, você não, isso, mas então isso, sempre é valioso, porque nós precisamos que o outro nos confirme, né? Quer dizer, o elogio é uma forma de dizer o que você está fazendo está, não, agora não.
Porque às vezes você fala, né, você está vendo um comportamento errado no filho que você não está gostando. Você cala naquele momento e a hora que ele fizer o certo, você vai e elogia. Olha, você mudou, você está diferente, Um não é, ponto de Érica? atenção também, Silvia, é você não achar um absurdo, né, as coisas que ele vai trazer para você. Sim, né? Então, sim. assim, por mais absurdo que seja, você precisa acolher, né? Com e aí, naturalidade. com naturalidade, porque senão você bloqueia já a comunicação com seu filho e ele não quer trazer mais nada para você. Exatamente. Posso complementar uma coisa? Claro. Quando você Muito fez a bom. pergunta, né, do adolescente se afastar um pouco da igreja, das coisas de Deus, aí me veio uma coisa à mente, né? Acho que uma boa base, né, uma família cristã que formou ali nos valores humanos e cristãos, eu acho que o filho ele tem uma ferramenta, né? Ele tem o caminho. Mesmo que ele se afaste um pouco, ele sabe o caminho de volta, né? É como o filho pródigo, né? É importante essa base, Muito essa bem formação. lembrado. Porque um dia ele vai, a hora que bater ali a necessidade, ele vai lembrar e ele sabe que ele recebeu essa formação, ele pelo menos tem como voltar, né, para o caminho. Certo. Excelente. Bom, e a gente tem uma participação no WhatsApp também, chegando aqui para a gente, é uma pessoa que não quis se identificar. São duas irmãs, elas estão assistindo ao nosso programa, estão todos juntos lá, a família toda lá em casa, assistindo ao programa, e uma das irmãs tem duas filhas, uma de 9 e uma de 5 anos. E a outra irmã, a tia dessas meninas, ela está notando que a irmã dela faz muita chantagem emocional com as crianças. E as crianças vão se fechando também, então tem uma das sobrinhas que passa o dia no tablet. Como é que a gente pode ajudar, lidar nessa situação? Ela acha que falta um pouco de carinho, falta atenção, demonstrações de carinho, abraço, beijos. Como é que a gente pode ajudar essas duas irmãs e as sobrinhas também? Maria Tereza, o que você acha? No primeiro momento que me veio foi muito assim, converse com a sua irmã. Assim, né? O que será que está acontecendo com essa irmã que está precisando criar as filhas nesse clima de chantagem, que eu não sei exatamente o que você quer dizer com chantagem emocional, né? Mas converse com a sua irmã. A sua irmã deve estar com alguma coisa oprimindo demais o coração dela, sabe? Porque nenhuma mãe estaria querendo fazer isso e gerar isso, né? A sua irmã deve estar com uma experiência de desamparo muito grande dentro dela. Tá ótimo. Vamos rezar? É isso, vamos rezar, importantíssimo. Tá bom. Então a gente quer convidar você que está aí nos acompanhando a rezar com a gente. Vamos rezar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença para adorar o Seu nome, para bendizê-lo e clamar que o Senhor venha em auxílio das nossas necessidades, de cada um que nos assiste agora, dessas necessidades de respeitar os filhos, de entender o papel dos filhos, entender o papel dos pais, que o Senhor venha em nosso auxílio, que o Senhor esteja nos mostrando, que Nossa Senhora passe à frente e vá como mãe, né, como modelo de mãe e de esposa, possa instruir a cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 E nós estamos aqui chegando ao final desse programa delicioso e teria muito mais coisas para falar, mas a gente já queria agradecer os nossos convidados. Maria Tereza, muito obrigada da sua participação, foi extremamente valiosa. Olha, agradeço. Espero que tenha sido, viu, para vocês. E volte sempre, Né? já fica aqui convidado para estar aqui conosco. Érica, muito obrigada. Sua participação foi excelente também. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho. Com certeza, essa partilha é muito boa, né? E Luciano, muito obrigada de estar aqui conosco. Legal, obrigado a vocês, foi um prazer. Agradeço também toda a equipe técnica e o pessoal de casa aí que participou bastante. Muito obrigada. E a gente também queria agradecer você de casa, você que se tornou sócio. Realmente é muito importante aqui para essa obra. E o meu lindo esposo vai mostrar o cartaz que nós ganhamos, da irmã Luísa, né? E ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. É a nossa intercessora de muitos anos, né?
Então, a gente até morou num edifício que chamava Nossa Senhora das Graças, de tamanha intercessão de Nossa Senhora por nós. Obrigada, amor, obrigada a toda a equipe aqui que esteve conosco, né? E foi muito bom. E a gente queria convidá-lo para a semana que vem estar conosco. O tema é restauração do casamento, né? Será que é possível restaurar nosso casamento? Será que tem jeito? Tem gente que fala, não tem mais jeito. Tem jeito, sim. E a gente vai dar umas dicas boas na semana que vem. Então participe aqui conosco, tá bom? Até lá. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.